A paz de Cristo, abençoado e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Irmão, Deus pediu para trazer essa palavra. Não é a palavra que eu gostaria de trazer, mas é a palavra que Deus coloca no meu coração, irmão. E Ele vai confirmando, glória. Os irmãos vão entender a palavra. A sepultura já está aberta. Essa mensagem, irmão, é direcionada a todos, mas principalmente os escolhidos de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E Deus, Ele exige demais daquele que é escolhido. Você que está aqui, você sabe que você é um escolhido. E quando é um escolhido, irmão, você sofre desde a infância ataques espirituais, rejeições que você, você fica sem saber, é da família, é dos amigos, as pessoas te rejeitam, é diferente. E muitas vezes Satanás investe contra a sua vida, desde a sua infância, tentando contra você. Irmãos, Satanás sabe dos projetos de Deus sobre a sua vida. E o ataque, ele tem raiva de todos, ódio de todos, Satanás. Mas do escolhido, a perseguição é frenética. Não tem descanso. Escolhido não tem escolha a não ser fazer a vontade de Deus. Ou você faz a vontade de Deus, ou o seu barco vai ficar balançando, igual de Jonas. Aquele navio quase foi a pico por causa da desobediência. Porque Jonas queria fazer o querer dele e não o querer de Deus. É muito sério, irmão. E você vai entender essa palavra. Eu falei, Deus, eu não quero pregar sobre isso. Nem sobre, irmão, mensagem podemos escolher. Temos que pregar aquilo que Deus manda. Aquilo que Ele direciona. Entrou uma pessoa, até paguei um comentário que falou: seu canal é um canal depressivo. Irmãos, eu não posso fazer nada. Eu só posso pregar aquilo que Deus manda eu pregar. Eu sei, irmão, que é. E eu falei, Deus, até quando eu vou pregar isso? Sobre justiça, sobre confronto, obediência. Eu sei que não é um ministério, irmão, de alegria, onde fica entregando doce, né? É muito bom pregar, eu também sei pregar. É mais fácil. Mas eu não posso. Minha irmã, foi uma irmã que fez esse comentário. Eu tenho que pregar aquilo que Deus manda pregar, irmão. Oh, glória. Irmão aqui que é escolhido de Deus, sabe? Quando você chega para pregar, você monta uma mensagem, irmão, estuda dias. Já aconteceu isso comigo, de eu chegar em uma igreja, irmão. Eu estava com tudo pronto. E na hora que eu levantei, Deus falou, você não vai pregar essa mensagem. Me levou para outra direção totalmente que eu não tinha estudado, irmão. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia. Se eu pudesse pregar outra coisa, eu pregaria. Talvez lá na frente o Senhor me permita pregar outra coisa. Às vezes a mesmice, eu falei, Deus, quando vai mudar aí? Eu quero pregar outra coisa. Mas é do jeito de Deus, irmãos. Porque Deus sabe
Esse é o meu ministério. Talvez lá na frente, como eu falei, mude algumas coisas. Deus falou que quando eu me mudasse, Ele queria, pelo menos uma vez no dia, a lives ao vivo. Aí sim, de repente Ele vai me deixar pregar outra coisa. Porque serão 2 vídeos, né, irmão? Mas precisamos seguir a vontade de Deus. Oh, glória! E Deus tem falado de sepultura, oh, glória! E Deus quer fechar a sua sepultura. Tem gente aqui, oh, aleluia! Que Deus está falando com você desde ontem, meu irmão, minha irmã. Obedeça a voz de Deus. Larga esse caminho. Antes que seja tarde demais. Satanás está à espreita. Satanás está à espreita de alguém. Eu fiquei muito contente, irmão. 2 vezes Deus confirmou essa palavra. Uma eu fiquei contente, outra eu fiquei entristecida. Porque o jovem Tiago, ele conseguiu reencontrar meu canal. Ele tinha mandado e-mail para mim da história dele, da batalha espiritual que ele estava passando. E Deus já tinha me falado, Tiago. Eu não queria falar no vídeo para não te expor. Mas sobre esse pecado, né, sexual que você falou, né, que estava envolvido com porco, né? E você é um escolhido de Deus, sua glória. E Deus tem um chamado muito grande na tua vida. Você é tão jovem, Tiago. Eu fiquei muito feliz, eu estava muito preocupada com você também, que o último e-mail que você mandou, você falou que estava com vontade de dar cabo à sua vida. A pressão era tão grande. E, jovem Tiago, para algumas pessoas, as pessoas podem fazer o mesmo que você. A pressão não é tão grande. Mas como se trata de um escolhido e uma escolhida de Deus é diferente. Deus é mais exigente. Quanto é mais dado, mais é cobrado do Senhor. Tem lugares que você não pode ir. Tem coisas que você não pode assistir. Tem coisas, tem relacionamento que você não pode entrar. A vida do escolhido é assim. É direcionada por Deus. Eu fico muito contente que eu estou falando aqui de você, mas foi você que colocou ali, né, os pecados que você estava preso no seu comentário. E falou que está aí abrindo o seu canal para pregar. E Deus tem coisas grandes para você, Tiago. Você vai influenciar essa geração da sua idade, tão jovem. E Deus quer te dar muita autoridade, muita unção, para ser referência para esses jovens. Irmão, que tem mais pego os jovens, não só os jovens, irmão, mas os escolhidos de Deus. Aqueles que estão nos altares. É o pecado sexual. É a pornografia. Tem destruído o ministério. Destruído os escolhidos. E Satanás sabe o ponto fraco de cada um. Pessoas com o chamado tão lindo, se corrompendo. E Deus vai te levar em muitas igrejas, Tiago, em muitos congressos jovens para você pregar. Deus está te preparando. Se prepare no jejum, na oração, na consagração, que Deus é que vai te dar autoridade. Deus vai te dar uma... Ele falou para mim que vai te dar uma jovem, segundo o seu coração, que você almeja. Mas é uma jovem de oração. Existe ainda, irmãos jovens, comprometido com Deus.
Existem pessoas ainda comprometidas com Deus. Pessoas que renunciam. Pessoa que ama o Senhor. Obedece mesmo chorando. Porque não é fácil obedecer. Não é fácil, irmão, deixar a vossa vontade de lado e falar que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Que é a vontade dele. Renunciar à sua vontade é muito difícil. Eu já falei isso ontem. Mas Deus tem um projeto muito grande. E você vai casar muito rápido, Tiago. Deus vai preparar uma varoa, uma adolescente aí, né? Você é jovem demais. E você vai ser muito abençoado. Que a vida de escolhas não é só lágrimas. Deus sabe de vez em quando, irmão, nos fazer sorrir. Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus! Bendito seja o teu nome. Irmãos, antes de entrar na mensagem, ontem, irmão, eu subi uma notícia não muito boa da minha própria irmã. Irmãos, desde muito cedo, eu levo um da minha família, levo outro, convidando para a igreja, orando, pedindo a Deus pela minha família, levando as crianças para a igreja. Mas tem uma irmã minha, que sempre quando ela chega do serviço, ela fala comigo. E ontem, ela já tinha uns dias sem falar comigo. E ontem ela, quando chegou do serviço, estava ali falando comigo que apareceu um nódulo suspeito, né, nos seios dela. Ela estava muito preocupada, fim de ano, trabalhando muito. Já tinha aparecido anos atrás, mas o médico falou que não era grandes coisas. Mas dessa vez, eles ficaram muito preocupados e mandou ela fazer o exame. Faz o exame logo no começo do ano. Ela está muito preocupada. Eu senti pela voz dela. E ela falou para mim, aleluia. Você lembra, anos atrás, que você sonhou comigo? Foi o primeiro, irmão. O primeiro pensamento que veio quando ela falou. Não foi nenhum sonho, irmão. Foi uma visão. Quando eu fechei os olhos, eu vi ela, irmão, numa cadeira de roda, no quarto dela. E ela chorava muito, estava magra. Parecia uma pessoa muito idosa mesmo. E ela chorava muito, gritava muito naquela cadeira de roda. Estava muito magra, muito seca. A pele dela estava muito escurecida. Ela estava com lenço na cabeça. Eu tinha contado isso para ela. Eu sempre falei para ela, se posiciona na presença de Deus. Deus tem um chamado para você. Não só eu, irmão, mas onde que ela passa. Ela tem um chamado missionário para pregar a palavra de Deus. Mas não quer. Quer ficar como as coisas pior, corre para a igreja. Ela já teve sonho, irmão, de um anjo aparecendo e procurando o nome dela no livro da vida e não encontrava. Ela já foi de armadilha. Eu contei em outro vídeo que Deus me usou, que o ex dela, irmão, ia ceifar a vida dela. Irmão, mas as pessoas não querem se comprometer com Deus, quer ficar brincando com o pecado. E quantas vezes eu falei com ela, chegava na casa dela, ela aceitava Jesus, no outro dia, estava com um copo na mão. Eu falei, já está bebendo? Ela, não, isso aqui é uma nova que surgiu num tom de brincadeira. Essa aqui é puro malte. E eu falando, Senhor, Satanás sempre vai trazer modas, irmãos. É uma bebida nova. É uma música nova.
É algo novo lá fora que te chama a tua atenção. Satanás sempre vai apresentar para você. Sempre ele vai ter novidade que vai encher seus olhos. Quantos irmãos se desviam nesse final de ano, no carnaval? Porque sempre tem uma novidade, irmão, que enche os nossos olhos. Agora está muito preocupada. Eu falei, Deus, eu falo o que para ela? Oh, glória. E Deus não me falou, me deu a resposta. Eu só falei aquilo que Deus mandou falar para ela. Procure uma igreja tal, que Deus vai usar alguém para você. Deus vai usar alguém antes do seu diagnóstico total. Eu falei para ela, se posicione. Senão você vai passar pelo vale da sombra da morte. Se posicione. É sério, irmão. Precisamos se posicionar querendo ou não querendo. Nossa carne querendo ou não querendo, se posicione. Senão Deus toca em você ou toca nos seus. Oh, Jesus. Irmãos, vai entrar na mensagem. A minha família tem esse problema de leucemia. É o câncer no sangue. O filho da minha irmã foi levado desse jeito. Da minha irmã, uma filha dela de 11 anos tem suspeita também. Mas foi muito rápido. E logo que eu tinha perdido meu esposo, foi uma profeta lá em casa orar por mim. Fui orar, irmão. Me dar uma força ligada no meu luto que eu estava passando. Eu nunca tinha visto ela. Ela foi acompanhada com uma amiga. Eu nunca falei desse problema de família para essa minha amiga. Nunca entrei nesse detalhe, irmão. Quando ela olhou para minha filha e falou, Deus está tocando no sangue da sua filha. Sua família, sua filha ia passar com a leucemia severa. Mas Deus está curando por amor a ti. Porque Deus já está te vendo passar por esse luto e Deus não sabe que você não vai suportar. E Deus estava me lembrando um tempo atrás, faça a minha obra. Você lembra do meu amor para contigo? Sua filha era para passar por isso e não passou. Tem coisa que você não vai suportar. Eu não estou aqui para botar medo em ninguém. É a palavra de Deus. Jonas tentou fugir. Deus mandou para Nínive. É bíblico. E ele vai para Tarsis. A tempestade se levanta. Ele não obedece. E vai para o ventre de uma baleia. Até entender que com Deus ninguém se brinca. Eu vou entrar na palavra, irmãos. A palavra de hoje fica em Juízes, capítulo 16, verso 25, que diz: E no meio daquela alegria disseram, chame Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois colocaram entre as colunas do templo. Que final triste. Sansão não sabia que tinha uma sepultura aberta para ele lá na frente. Preparada para ele. Sansão nunca levou as coisas de Deus a sério.
E isso é perigoso demais, irmãos. Brincar com as coisas de Deus. Brincar com o pecado. E pecado não se brinca. Porque Satanás está à espreita. Sansão era o escolhido, irmão, desde o ventre, nazireu. E a ordem era não beber vinho, não tocar em cadáver, não pegar mulheres estrangeiras de outro povo, julgo desigual. Não era. Mas Sansão, empolgado com sua grande força, se achando tal, começou a quebrar princípios. Oh, glória! Quebrou o primeiro. Viu um leão, rasgou um leão. Irmãos, com a força que ele tinha, rasgou o leão no meio. Estava passando, já estava seco aquele leão, ele foi dar uma olhada, tinha ali um favo de mel, e ele pega aquele mel, não era para tocar em cadáver. Pega aquele mel e ainda dá para os pais dele, e vai quebrando o princípio. Desce uma vinha, fazer o que descendo numa vinha? Quebra de princípios. Começa a se prostituir. Entra em uma casa de prostituta, fica lá, sai de lá, cheio de soldado lá. Tipo assim, eu sou fortão, eu posso. Olha como eu tô forte. Irmãos, quando achamos que estamos fortes demais, estamos fracos. Mas como achamos que estamos fracos, somos dependentes de Deus. Ele deixou que a soberba entrasse no coração dele, irmão. Aquela grande força. Ele sai ali da casa da prostituta, pega aquele portão da cidade e arranca. Já começou a se exibir. E a força não era dele. Não estava no cabelo. Não estava no cabelo. Estava na obediência, na renúncia. E Deus estava de olho nele. E Satanás também. E Satanás sabia, o fraco dele era a mulher. Sabia exatamente o fraco de Sansão. E Satanás sabe o seu ponto fraco. Satanás sabe o meu ponto fraco. E ele vai mandar exatamente aquilo que você gosta. Aproximar de você, encontrar você, te iludir. Para armar um laço contra a sua vida de morte. E ali, irmão, ele se encanta com Dalila. Dalila era a mulher que ia apresentar uma sepultura para ele. Ele encontra Dalila, se encanta com Dalila e começa a brincar. Sansão, o que eu faço para descobrir essa força? Olha como você canta, Sansão. Olha como você prega. Você é o tal, Sansão, o fortão, o descolado, a descolada. Olha. E Sansão começa a brincar. Faz assim, me amarra com corda nova, faz isso que eu perderei a minha força. Começou a brincar, irmãos. Começou a brincar com sua unção. E o Espírito de Deus, ele se entristece. Como queremos brincar com Deus. Brincar com o pecado. Brincar com o nosso chamado. Não querer as coisas de Deus. Priorizar outras coisas.
ao invés das coisas de Deus. Faz isso que eu perca a minha força. Chegou um dia, irmão, que ele já tinha quebrado todos os princípios. O cabelo só foi um pretexto para finalizar que Deus tem limite. Ô glória! Deus manda dizer, eu tenho limite. Deus, ele não ganha. Mas ele tem limite. E fala até aqui. Igual ele falou com Saul. Eu já rejeitei, não volto atrás. Quando Deus rejeita alguém, não adianta chorar, espernear. Ele não dá mais. E ali, irmão, o cabelo de Sansão foi rapado. E aquela gracinha dele, já veio os filisteus. Ele achou que estava forte. E quando se levantou, a força dele já tinha saído. O Espírito de Deus já tinha saído dele. Tem pessoas que falam, vou ali dar um pulinho no carnaval, depois eu volto. Vou ali no Natal, vou ali dar uma sambadinha, depois eu volto. Vou ali se misturar, me prostituir. Vou ali dar uma olhadinha nas mulheradas, nos homens, que tem mulheres também que são prostitutas também. Às vezes não é, porque a moda hoje é virtual. Hoje as pessoas se relacionam virtualmente. Se prostituem, não precisa nem sair de casa, irmão, para se prostituir. É pelas redes sociais. Se mostram ali, faz certas coisas ali. Não precisa mais estar junto. Ou às vezes se encontra para o finalmente depois. É nas redes sociais mesmo que se prostitui. E tem muito cristão, muitos escolhidos de Deus, se perdendo nisso. Ao invés de estar jejuando e orando e renunciando à sua carne, está igual Sansão. Mas eu creio que ainda tem José ainda, que ainda foge do pecado. Enquanto José fugia, está Sansão procurando. E é muito triste, irmãos. Talvez José não tinha a força de Sansão, mas tinha sabedoria e obediência a Deus. Tinha temor. E quantas pessoas têm perdido o temor ao Senhor, irmãos? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. José chegou a governador. Teve os sonhos dele realizados. Sansão, uma vida destruída. Virou palhaço na mão de Satanás. Virou bobo da corte, de vestimento para seus inimigos. Os 2 olhos foram vazados. Brincaram com ele, riram dele. Que final triste. Ainda um jovem com um futuro tão grande pela frente. Não teve filho, não formou família por causa do seu pecado. É muito sério. O fim dele foi a sepultura. E o fim de todos aqueles irmãos que não obedece, que não renuncia, que está brincando aí. Uma hora a conta chega. E chegou para Sansão. E chega para mim e chega para você. Isso é uma palavra de Deus e é uma alerta. Só até aqui em nome de Jesus. O recado está dado. Tudo aquilo que Deus mandou falar, eu falei. Se o irmão precisa de oração, coloca aí nos comentários.
eu estarei orando pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.